Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Viver Mais e Melhor. E hoje com um tema maravilhoso, a reintegração do ser humano na sociedade. Após um trauma físico ou um trauma psicológico, estaremos dando dicas para como vencer esses traumas. E no quadro Fazendo Bem, vamos ver o exemplo de uma associação que faz uma grande diferença na vida das pessoas. Uma equipe de médicos e cirurgiões dentistas refazem a face das pessoas que sofreram traumas faciais. O programa Viver Mais e Melhor já está no ar. Estamos começando o nosso programa de hoje e vamos falar sobre um tema muito importante: dinheiro, que tem tudo a ver com socialização. E para falar sobre esse tema, planejamento financeiro, estamos com o nosso economista Bruno Fleury para falar um pouco mais e dar aquelas dicas para fazer o planejamento financeiro para o ano de 2013. Boa noite, Bruno. Boa noite, Silvinha. Planejamento financeiro influencia nos relacionamentos sociais? Com certeza, Silvinha, que a questão financeira interfere nos relacionamentos sociais, tanto no que se refere às pessoas individualmente, quanto no que se refere às famílias, né? Relacionamento entre pais e filhos, o marido e a esposa, porque nós vivemos numa sociedade capitalista. As pessoas precisam ter renda para que essa renda possa atender às suas necessidades de sobrevivência. Preliminarmente, a sociedade de consumo criou mecanismos para incentivar o consumo de coisas que nós não necessariamente precisamos para viver. O homem precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa ter cuidados com a sua saúde. Quando eu digo homem, o ser humano, né? E, em tese, seriam essas necessidades que teriam que ser supridas com a aquisição de determinados bens de consumo. Então, preciso ter um lugar para morar, preciso me alimentar, preciso me vestir. Então, mas não é só isso, né? A sociedade de consumo acabou gerando outras necessidades, ditadas até pelo modismo. Isso, né? E que muitas vezes é trocado esses valores. Às vezes as pessoas não vão no básico e faz o inverso. Com certeza, às vezes até a pessoa sacrifica o básico para ter o acessório. E para satisfazer, às vezes, até uma coisa assim, um capricho, ou porque o vizinho agora tem um carro melhor, eu preciso ter um carro também melhor, igual ao dele, o filho, porque o companheiro comprou um tênis mais bonito, eu preciso comprar um para competir, o celular se troca todo ano, e o celular faz, às vezes tem uma função pequena a mais, mas precisa trocar porque agora é o outro que está na moda. Então, esse consumo exacerbado, sem uma racionalização, para que as pessoas possam entender que os bens de consumo, os bens que são fabricados, eles têm que servir para satisfazer a sua necessidade de sobrevivência. Tá certo que algumas coisas aí, se você tiver sobra no seu orçamento, não tem problema. Também não vamos aí criar uma vida espartana, né? Vivemos aí numa choupana, comendo uma casinha de sapé, comendo coisas básicas somente. Não, mas não dá para você transformar isso numa síndrome, né? Numa doença, numa coisa patológica, que é o que a gente verifica por aí. O consumismo é uma doença. É uma doença. Pessoas que usam o consumo como mecanismo para resolver uma série de questões psicológicas, né? Questões de frustração, questão de tristeza, de alegria, de raiva. Brigou com o marido, vai para o shopping consumir. O filho, às vezes, quer suprir uma frustração e ausência quer dos pais. Ausência do pai. O pai faz isso com o filho. Compra o amor da criança com presente, né? Não pode dar atenção, aí eu dou um presente para resolver o problema. E aquilo, a criança vai crescendo achando que tudo isso é muito fácil. E o consumo é uma coisa que precisa ter educação. É uma coisa que as escolas não fornecem ainda adequadamente e os pais não se preocupam com isso. E o resultado é lá na frente, quando a gente vai ter adultos com uma frustração enorme porque não conseguem comprar tudo que gostariam, não conseguem morar onde eu fiz a mesma faculdade, fiz o mesmo curso, mas as pessoas são diferentes, têm desempenhos diferentes, produtividade diferente, conseguem ter mais sorte, às vezes, em passar num concurso,
ou ser mais competentes na profissão e consegue ter uma renda melhor. E aí o cidadão encontra o cara no clube e fala, puxa vida, por que o cidadão mora lá naquele bairro e eu não consigo comprar uma casa lá? E não consegue conviver com isso. Por que eu não consigo trocar de carro todo ano? Não consegue conviver. Não consigo viajar nas férias todo ano. Não fui à Europa ainda, nem aos Estados Unidos. Todo mundo está indo. Quer dizer, isso é um problema que precisa ser trabalhado. Os valores familiares estão sendo substituídos pelos bens de consumo. Ou seja, o ter substituiu o ser. Exatamente. Outro dia eu estava discutindo isso com um amigo, dizendo, olha, que coisa incrível hoje em dia, né? As pessoas chegam em casa, o que acontece hoje? Em cada quarto da casa tem um aparelho de televisão e tem um computador. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, meu pai quando comprou a primeira televisão, né, que chegou assim, preto e branco ainda, né? E a gente se reunia em volta daquela televisão num determinado horário que era estabelecido por ele. Mas sentávamos para almoçar, sentávamos para jantar. Os relacionamentos convivíamos e eram trocávamos mais ideias sobre os problemas. intensos. Hoje é cada um no seu quarto assistindo o seu programa, que nenhum é repetido, é diferente. E ninguém consegue se relacionar. Você vai num bar, num restaurante, senta numa roda de amigos. Todos no celular. Todo celular, todo mundo. E às vezes, cadê a conversa? E às vezes interessante. Não, a conversa é no na celular. mesma mesa falando com o outro, da Com mesma outro, mesa. eu tive não estão conversando com o de longe, não. Olha, é da mesma mesa. E não é assim a Goiânia, região metropolitana, não. Final de semana passado eu fui eu fui a trabalho, mas aproveitei, passei o final de semana lá em Alto Paraíso. E eu sentei num restaurante à noite para jantar e estava observando um casal assim jovem. Eles, teoricamente estariam no bar namorando. Só que cada um com o laptop aberto. Eu acho que deveria estar passando uma mensagem para outra assim, vamos pedir uma cerveja agora? Ela respondia, vamos. E o tiragosto? Aí ela respondia de lá do laptop desse. Não. Enquanto eu estive lá, eu não vi eles conversando, eu vi eles só trabalhando no laptop, digitando. Então, isso é que eu acho que é o problema. O problema maior. Porque o consumo em si é muito importante, inclusive para nós economistas, que analisamos a questão do desenvolvimento econômico, da necessidade que as empresas precisam produzir, e para produzir alguém tem que comprar, porque eu não vou produzir e deixar lá na loja e ninguém vai comprar isso. Para as pessoas comprarem, elas precisam ter renda. Para terem renda, é preciso que o país esteja crescendo. Então, o Brasil, que viveu muitos anos aí no ostracismo econômico, com inflação elevada, agora que nós conseguimos essa vitória de inflação sob controle e termos um certo crescimento econômico, é importante que isso seja utilizado para o bem-estar das pessoas, certo? E não o consumo pelo consumo, porque isso aí entra no seu tema aí. Realmente cria um problema de socialização, cria um problema de relacionamento muito grande. Para você, então, assim, a falta de relacionamento, que hoje é muito grande entre pais, filhos, na família, no contexto familiar, a começar da família, às vezes dentro da escola também, isso leva a um consumismo maior, porque a afetividade ela já não está sendo construída mais no âmbito familiar, porque o pai trabalha muito, a mãe trabalha bastante, quando chega tem as televisões em cada quarto, cada um vivendo individualmente a sua própria vida, né, fazendo os seus próprios conceitos, os seus próprios, as suas próprias avaliações, não tendo um contexto familiar, não trocando informações. Essa falta de atividade, essa falta de interatividade leva essas pessoas a ficarem, às vezes, até deprimidas e consumirem mais? Com certeza, com certeza. É o que a gente mais observa hoje em dia. E os problemas, assim, pessoas, até aquela coisa de consumir sem necessidade, que eu acho que já está no limite, já está no limite. A pessoa que compra e chega em casa e olha e fala assim, para que eu comprei isso? Eu tenho certeza que aqui entre nós deve ter muita gente que, com certeza, nós mesmos aqui, vezes? Chega lá e fala assim, e agora o que eu vou fazer com isso? Não gostei da cor, não sei o quê. E já tenho vários. E já tem vários lá. Então foi só mais um para poder colocar no estoque. Mas é porque aquela hora a pessoa parece que tem um certo êxtase. Na hora que é momentâneo, que é bom deixar... Vê lá na hora da vitrine, isso. Ela já vai vivendo aquele processo até chegar no shopping. Quando chega lá e percorre várias lojas e olha, chega, compra o produto, quando passa o cartão de crédito pagou, parece que ela chega ao auge do êxtase. Aí quando ela chega em casa, depois parece que não foi bom, aí vem a depressão, né? A frustração. Eu não sou da área. Mas a gente, como eu fui diretor do PROCON,
né, durante muito tempo e recebia lá diversas reclamações e convivi muito com os consumidores, né? Então a gente observava isso nos consumidores, sabe? E também a experiência de vida da gente, que a gente vai vendo os amigos, os companheiros, né? Vai vivenciando isso. Estudei muito esse assunto do consumismo, e inclusive isso não é um fenômeno brasileiro, né? No mundo inteiro acontece isso, né? Existe uma frase interessante, assim, que a gente observa bastante, que o capitalismo precisa de pessoas doentes para consumir. Que muitas vezes, quanto mais a depressão, quanto mais problemas que a pessoa tiver, a afetividade, né, principalmente no âmbito familiar, ela é uma pessoa mais suscetível à compulsão do gasto. Você concorda com essa teoria? Em hipótese alguma, isso é uma distorção do capitalismo. Na verdade, o que o capitalismo, ou no fundo é a questão do desenvolvimento econômico, é que as pessoas sejam integradas ao processo de consumo. O que é mais terrível nesse processo do capitalismo é exatamente o volume de pessoas que ainda estão à margem do consumo, que não consomem nem o básico, nem para suprir as suas necessidades básicas, que nós ainda temos muito no Brasil. Só não temos mais porque o governo tem um monte de programa aí de renda mínima que consegue fazer com que as pessoas tenham uma renda mais ou menos lá para poder consumir as suas necessidades básicas. O ideal era que esse cidadão estivesse trabalhando, tendo a renda dele, para que ele pudesse dar, inclusive, valor naquele valor que ele está recebendo, naquele dinheiro que ele recebe mensalmente, e saber trabalhar isso. Quer dizer, então, este é um problema grave do capitalismo, uma distorção. Quer dizer, esse pessoal que está consumindo de forma patológica, né, que consome aí para suprir essas coisas, esse consumo que está acima da curva, deveria estar sendo destinado àqueles que estão fora da curva. Esses, que é um volume enorme de pessoas que não conseguem comprar uma cesta básica para se manter durante um mês. Quanto mais uma roupa, um medicamento, essa coisa toda. Essa que é a distorção do capitalismo que precisa ser corrigida. Bruno, os próximos blocos nós vamos estar falando sobre reintegração do ser humano na sociedade. E eu observo que muitas vezes o ser humano ele busca o ter para suprir algo que está no ser, que está faltando. Ou seja, muitas pessoas, por exemplo, com problemas ou emocionais ou físicos, comprando, por exemplo, uma roupa nova, sempre à busca de algo para ter uma melhor aparência. Você observa que isso é um problema também da compulsão do gasto? Isso é tranquilo, isso acontece com muita frequência, né? E a gente observa isso no dia a dia. Eu acho até falta de a pessoa ter algum objetivo na vida, sabe? Ter alguma diretriz, alguma meta. O seu programa tem esse objetivo aí de trazer essas informações e trazer as pessoas para esse lado, né, da questão social. Falta as pessoas conhecerem ou se engajarem em algum projeto social, de forma que ela possa entender como é que pessoas sobrevivem lá com menos de um salário mínimo. E que está precisando, às vezes, de alguém para dar uma força, dar uma mão. Né? Então, são tantos os projetos. Todas as igrejas têm algum projeto, várias ONGs, né, trabalham com algum projeto muito interessante. Eu acho que isso daria um prazer muito maior para a pessoa, do ponto de vista pessoal. Depois que você vai e faz uma vez, a pessoa vicia naquilo. Vicia, sai das compras. E aí ele sai dessa bobagem aí. Aí todo o esforço que ele estava direcionando para resolver um problema de frustração pessoal que era no consumo, ele vai perceber que é muito mais fácil ele direcionar para esse outro lado. Gera alegria muito maior. Gera uma alegria íntima que pessoal. Aí é permanente, não é só um êxtase momentâneo, né? Permanente. E olha, que é o mais importante. Você acha isso diariamente, você encontra pessoas que precisava só de você fazer uma visita para ele e dar um abraço. Quem vai ser mais ajudado não é aquela pessoa, somos nós mesmos, né? Você vai, né? Eu estava vendo uma matéria outro dia daquele pessoal que vai nos hospitais, né? Vai lá no Hospital do Câncer fazer uma visita faz lá canta uma música, não sei o que, alega aqueles pacientes lá dentro. É um negócio assim que a gente fica emocionado de perceber que a pessoa, são profissionais liberais, né? Inclusive da sua área, né? E que chegam lá e que aquilo parece que a pessoa se despe da sua vaidade e está vestindo aquela coisa de estar ali da doação, trazendo um momento de alegria. Que é o que traz realmente aí você a felicidade. acaba, essa coisa do consumismo vai sendo deixada de lado, porque você percebe com muita clareza de que para ser feliz você não precisa passar o cartão de crédito na maquininha, não.
Bruno, mais uma vez, quero agradecer imensamente a sua presença no nosso programa e vem trazer dicas tão importantes para a gente viver mais e melhor, que é não gastando, não tá no ter a felicidade, mas sim no ser do ser humano. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. No próximo bloco, vamos dar dicas de reintegração social. Voltamos já.